Olá pessoal, dando continuidade na aula de qualidade de software, na aula passada, na aula 16 e 17, nós estudamos a parte de introdução à qualidade de produto e os atributos de qualidade, certo? Nós damos uma revisada em si. A gente também viu isso dentro dos conceitos principais das primeiras aulas de qualidade de software. Outro ponto, outra característica nas quais nós estudamos foram as características da qualidade de produto segundo a ISO 25010, no qual eu explico para vocês com mais detalhes sobre a manipulação e utilização dessas características da parte de qualidade de produto, no qual vocês devem utilizar isso para a partir do desenvolvimento do seu software, com relação às várias questões, que dentro dessas questões nós abordamos algumas características principais. A gente vai rever daqui a pouco. Então, dentro da aula de hoje, nós vamos estudar, na aula 18, nós vamos estudar a parte de rever um pouco das partes de métricas de qualidade de produto. Nós vamos estudar alguns outros conceitos básicos para a gente conseguir fazer as partes de medidas, ou gerar métricas com relação à base de produtos e com relação à parte de métricas orientada a objeto, que são as métricas conhecidas como OO. Então, na aula de 18, o objetivo é entender e conhecer essas características da parte da qualidade na sua utilização, Como que eu vou utilizar de fato, sabe? E, dentro desses conceitos, nós vamos conhecer algumas métricas relacionadas à parte de qualidade de produto, beleza? Então, relembrando na aula passada, nós estudamos algumas características da parte de qualidade de produto com algo relacionado à parte interna e externa, com relação à ISO 25010. Certo? Então, na parte de qualidade de produto de software, nós trabalhamos com as características voltadas para a parte de funcionalidade, desempenho, compatibilidade, usabilidade, confiabilidade, segurança, manutenção, portabilidade e também nós estudamos os conceitos da parte de qualidade de uso, que envolvem as características de qualidade de uso, que envolvem a parte de eficiência, eficácia, satisfação, liberdade de risco e a parte de cobertura de contexto, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar alguns tópicos, voltados para a parte de métricas de produto, que também são utilizados para a gente conseguir medir qualidades, e com relação à parte de atributos, em si, da parte de que tipos de técnicas, ou como a gente vai calcular algumas métricas com relação à parte de características dinâmicas ou estáticas, até mesmo por métricas básicas, e também como que eu faço para medir isso dentro de sistemas com linguagem métricas orientada a objeto, com parte de programas de orientação a objeto, certo? Então, dentro da aula de hoje, nós vamos estudar a parte relacionada à parte de tipos de métricas. No caso, nós temos dois tipos, principais, que envolvem as características de métricas do tipo dinâmica e métricas do tipo estáticas. No caso, as métricas dinâmicas são métricas nas quais nós conseguimos fazer a coleta por medição durante a execução do sistema, que envolve algumas características para a gente conseguir medir a complexidade, a completude da execução de determinada tarefa ou determinada ação na qual o nosso código executa, certo? Então é tipo mais ou menos um tempo de execução em si, Ou a quantidade de vezes que o algoritmo que o código faz, para conseguir executar uma ação. Então ele ajuda a gente a avaliar a eficiência e a confiança de um sistema, E também, consecutivamente, ele possui relacionamento direto com a qualidade do produto, porque isso está atrelado a essa parte de questões, da parte de quando nós estudamos nas ISOs 25010, com relação à parte das características, das qualidades, tanto para qualidade de uso quanto para qualidade interna e externa, que envolve a parte de desempenho, funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, que envolve essas características, com relação à parte da criação e da utilização dessas funções, em si. E da qualidade de uso, que envolve eficiência, eficácia, liberdade de risco, satisfação, por parte dos seus usuários, que vão consumir utilizar desses sistemas em si. E também nós vamos estudar as características das métricas estáticas, que envolvem, a definição das métricas estáticas, a coleta de artefatos do seu sistema, tais como código e a parte de documentação. Isso tudo são métricas, tá? Porque a gente consegue medir com relação à parte de números de linhas de código, no número de métodos implementados dentro de um código, a parte de relacionamento, que envolve características de relacionamento indireto com qualidade de produto, e também
com relação a que sistemas não é executado para a coleta, né? Que dentro dessa parte de coleta de artefato envolve essas questões da parte, por exemplo, você possibilitar que o seu usuário tenha um manual de utilização de um sistema. Isso também envolve algumas características da parte de métricas estáticas, porque você está definindo uma documentação ou até mesmo uma padronização com relação a esses contextos, ok? E então dentro das características de métricas, nós temos algumas métricas básicas para a gente conseguir validar algo relacionado à parte do produto em si. Então, essas métricas básicas vamos estudar algumas coisas com relação à parte do fan-in e o fan-out. Outro ponto é a parte de tamanho de código, complexidade ciclomática e a parte de profundidade de alinhamento. Que é o que nós vamos estudar na aula de hoje, tá? Que é alguns desses principais conceitos sobre a utilização dessas métricas básicas para você conseguir medir ou tirar métricas de um produto em si da parte de desenvolvimento de software, ok? Então a primeira métrica, né, que nós vamos abstrair é com relação à parte do fan-in, né? O fan-in é relacionado à parte da quantidade de número de funções que chamam uma dada função, né? Que dentro dessas a gente consegue medir a quantidade de vezes que aquela função chama outra função, né? Que é praticamente um número, né? Que você gera um número em si, que é uma métrica. Então, dentro desse fato, né, nós temos um alto quanto o maior valor, né, o valor alto significa grande impacto em mudanças, né, com relação à parte de propagação. No caso, nós temos nesse exemplo aqui do fan-in, né, nós temos a função f1 e a função f2, ela é chamada pela função f3, certo? Que dentro do fan-in da função f3, né, que são as entradas para a função f3, né, nós temos 2, né? Que é o número de entradas para essa função f3, né? Já se a gente fosse medir o fan-in para as funções f1 e f2, no caso seria zero, né? Porque nós não temos nenhuma entrada proveniente para essas funções, certo? Então, qual que é o impacto, né, dessas características com relação à parte de fan-in e fan-out? Envolve características relacionadas à parte de impactos de mudança, né, que envolvem, dentro da parte de impacto de mudança, envolve a parte relacionada à parte de serviços, componente, qualidade do que vai ser entregue para os nossos clientes, com relação à parte de desenvolvimento do seu software. Isso tudo envolve essas características, né, que também tem algo relacionado à parte da ISO 25010, tá? Envolve as questões, né, dentro dessas características da parte de desempenho, funcionalidades, usabilidades, compatibilidade, né, confiabilidade, segurança, mantabilidade, portabilidade. Isso tudo são algumas desses parâmetros que a gente consegue medir dentro dessas características, certo? Que isso envolve impactos na mudança na parte de desenvolvimento do seu software. Então, outra métrica básica, né, dentro do FAN, né, da parte de cálculo de métrica, do desenvolvimento de software, nós temos a parte de fan-out, né? Qual o significado do fan-out? O fan-out são relacionados a tipo, quais são as possíveis saídas, né, de uma determinada função, né? No caso, o fan, nós temos aqui o F1, né, o qual ela chama F2, F3 e F4, né? O F4 chama F1, F3 chama F1 e F2 chama F1, certo? Então, o fan-out é a quantidade de saídas, né, de, que vai ser chamado em outras funções, né? No caso, o fan-out é o número de funções chamadas por uma dada função. Que quanto o valor alto significa grande complexidade de função, certo? Porque a função F1 é chamada em várias outras funções, certas? Certo? No caso aqui são três, né? No caso, o F2 chama F1, F3 chama F1 e o F4 chama F1, certo? Então ele é conhecido como fan-out, ok? Aqui, nesse caso, eu vou apresentar um exemplo para você praticamente quando a gente faz o desenvolvimento de código, né? Na parte de desenvolvimento de um sistema, no qual a gente apresenta essas métricas com fan-in e fan-out para cada função abaixo, né? No caso, por exemplo, nós temos aqui, né? O 1, ele vai para 2, 3, 4. O 2, ele vai para 5, né? O 3, ele não vai para ninguém, ele só recebe de 5 e 6. O 4, ele recebe de 1 e 6, certo? E o 6 recebe de 7, beleza? Então, aqui nós temos um exercício, né? Vamos lá, como completar essa tabela, né, com relação à parte de função, com relação a fan-in e fan-out, né? No caso, nós temos aqui, né, nessa tabela, a função 1,
Fun dela, né? Ela não tem nenhuma, então a fun dela é zero, certo? Então, vou colocar aqui. No caso, vamos colocar qual a complexidade da função. Qual função é mais complexa dentro dessas características, né? Então, vou completar a tabela primeiro, né? O fun da função 1, né? O fun da função 1 é zero, porque não tem nenhuma função sendo recebida por ela, certo? Já o fan out dela, ela deriva-se para, vai ser consumida por três funções, né? F2, F3 e F4, certo? Então, o valor dela é 3. O F2, o fan dela, ela tem o vem do 1, então é somente 1. E o fan out dela, saída, vai para o 5. Então, temos 1. O 3, né? Ele vai receber de 1, 5 e 6. Então, fan dela é 3. Fan out é 0, porque ela não é utilizada em nenhuma outra função. O 4, o fan in dela, no caso, o fan in dela é 2, porque ela vai receber de 1 e 6. E fan out dela é 0, ela não vai ser utilizada, não vai ser consumida em nenhuma outra função. O 5, fan in é 1, é porque ela recebe de 2. E fan out, ela vai para 3, ok? O 6, fan in dela é 1, porque ela recebe de 7. E o fan out vai para 3 e 4, ok? E o 7, fan in dele é 0 e fan out é 1, porque ela vai para 6, ok? Então, dentro dessas características, a gente quer se perguntar qual que é a função mais complexa e qual função com maior qual função com maior impacto de mudança, né, dentro dessas características do que nós descobrimos aqui, fazendo a tabela com relação à parte de função, com relação a fan in e fan out. Então, dentro dessas características, a função com mais complexidade, no caso, seria a F1, porque ela tem maior saída, né? No caso, o fan out dela é o maior valor. Já com relação à função de maior impacto de mudanças relacionadas ao fan-in, né, que é a quantidade de entradas. Então, no caso, seria a função 3, né, porque ela recebe de 3 outras funções no mesmo parâmetro, ok? Então, nós temos esse tipo de complexidade que são algo que a gente vai utilizar para gerar métricas, tá? Que você vai conseguir para partir de medir a partir de complexidade e complexidade de impacto de mudanças dentro do seu sistema, a partir de desenvolvimento, ok? Então, outras métricas relacionadas também envolvem as características da parte de tamanho de código. A parte de tamanho de código é onde nós vamos estudar com relação à parte de conceito, quanto mede o tamanho do seu sistema, ou até mesmo com relação ao relacionado com a complexidade de manutenção, podendo até mesmo a gente ter algo relacionado à parte de indicar possíveis pontos de refatoração dentro do nosso código, né? No qual talvez a complexidade da parte de desenvolvimento seja tipo, você tem uma infinidade de linhas, né, mais de milhares de linhas lá naquele código, né? Isso ele pode gerar manutenção, né, alta complexidade de manutenção em si, às vezes se o código não é bem estruturado ou bem arquitetado, ok? Outro ponto, né, dentro dessas características é quanto maior, mais complexo e propenso a erros, o erro será o componente, né, que terá o componente. Então, dentro dessas características, né, a gente chama que essa parte de medir o tamanho do linha de código é algo relacionado à parte de lock, né, que é relacionado ao número de linhas de código, que é com ou sem. Aí a gente se pergunta, é com ou sem documentação, né? Porque muitas vezes quando a gente vai medir algo, né? A gente pode contar com algo relacionado à parte de linha de código somente para o código bruto, ou também até mesmo para utilizando a documentação do código, né, em si, né, no qual faz parte dentro da parte do desenvolvimento para a gente conseguir cobrar algo do nosso cliente ou dos nossos stakeholders também, certo? Então, dentro dessa parte dessas características, são algo que você consegue também medir, né, dentro das qualidades que envolvem questões de qualidade de produto, beleza? Outro ponto envolve a parte de métricas com relação à parte de complexidades ciclomáticas, né? A complexidade ciclomáticas, elas vão indicar a complexidade de código através da quantidade de caminhos de execução, certo? Que dentro desses caminhos de execução, você consegue medir características com relação à parte de complexidade de controle de um programa em si, né? Por exemplo, a gente consegue contabilizar a complexidade de quantas vezes ele entrou dentro de um if, ou de um while, ou de um for, do while,
né? Isso tudo são algo que a gente consegue contabilizar através de ciclos, né? A gente faz tipo um grafo, né? Uma máquina de estados, né? Que envolve essa parte de complexidade ciclomática. Por qual? Porque dentro dessas características você vai fazer algo relacionado a um relacionamento, né? No qual você tem cada vértice é ligado com uma aresta, né? Cada vértice é ligado com uma aresta, né, em si, e cada aresta ele tem uma direção, uma rota, né? Tipo, fazendo um ciclo, né? E que dentro desse ciclo ele pode ser um caminho ou até mesmo um circuito fechado, né? Que a gente chama de, dentro dessas características, a parte de complexidade, por isso a gente chama de característica ciclomática, tá? Então, isso é muito útil para a gente conseguir fazer a parte de compreensão e a utilização para testes, tá? Que é otimizado para testes. Então, aqui é um exemplo na maneira de como funciona essa parte de complexidade sintomática. Perceba que é praticamente uma máquina de estados ou um autômato em si, né? Porque, por exemplo, na primeira linha, né, em si, a gente tem o while, que é a primeira função, né? E dentro desse while, né, você vai executar ele várias vezes, que entra dentro de um loop, né? E dentro desse loop você vai passar por um if, o if, que é a linha 2, ele vai ter duas direções, né? Uma para cá, outra para cá, né? Vai para a linha 3 e linha 4, certo? E dependendo da resposta, né, da parte do desenvolvimento, né, da resposta dessa função, né, dessa operação em si, ela vai para uma linha 5, né, no caso ele vai para uma escolha, né, que dentro dessa linha você vai para um switch case, e dentro desse switch case você tem três opções, né? Nós temos três caminhos diferentes, é que dentro desses caminhos ele vai selecionar e vai sair para uma única função, certo? E nessa função ele pode retornar, né, dentro para incrementar, né, que volta para o passo 1, né, e se terminou, ele sai e vai para o passo 11 para finalizar a operação. Isso aqui também é algo relacionado à parte de complexidade sincromática, que dentro dessas características vocês podem utilizar essa parte de complexidade sincromática com relação à parte de função para utilizar a técnica, né, da parte de fan-in fall-out, certo? Porque vocês conseguem fazer essas medidas também, ok? E conseguem gerar métricas através do fan-in fall-out com a parte de complexidade sincromática, beleza? Outra característica, né, dentro da parte de métricas, envolve a parte de funcionalidade de alinhamento. A funcionalidade de alinhamento envolve as características com relação ao número de estruturas internas, como for, while ou até mesmo if alinhados, né, no qual às vezes até dificulta um pouco a parte de compreensão, né, na hora que você estiver medindo, né, as linhas ou até mesmo por funcionalidades, né. E dentro dessas características, nós vamos fazer medidas, né, e comparar quantas vezes você vai entrar dentro desse for, quantas vezes você vai executar essa operação em si, né? E às vezes, muitas das vezes, quando a gente não coloca algo, não deixa o código identado, não segue um padrão na parte de desenvolvimento, você acaba tendo dificuldades na parte de compreensão, né? Por parte do seu desenvolvedor, dos desenvolvedores e também para quem está revisando o código em si, certo? Que dentro dessas características, né, nós temos com questão de qualidade, envolve a parte de tamanho e significado dos identificadores, né, que estão relacionados à legibilidade do seu código. Por exemplo, igual quando a gente vai lá, antigamente a gente desenvolvia, né, fazia os nossos sistemas, a gente colocava lá AI igual a 0, J igual a 0, J menor que 34, J mais mais. S recebe a soma de J, T na posição J vezes 4 dividido por 5. Mas o que isso significa, né? O que significa J, o que significa o, o S, o que significa T, o que significa os valores, né, em si, né? E isso, para você ter uma legibilidade, né, no caso, nós definimos nomes ou padrões, por exemplo, camel case, ou até mesmo por, por nomenclaturas em letras maiúsculas, garrafais, né, utilizando underscore também. E isso facilita a vida dos seus usuários, para quem for utilizar o código em si, conseguir dar manutenção, né? Isso também envolve as características da parte de qualidade na parte de desenvolvimento do seu software. Aqui envolve essa questão de legibilidade dentro do código, né? Quem vai conseguir, se vocês definirem padrões, né, especificar tudo certinho o seu código, deixar o código bonito, né? É mais fácil de você dar manutenção em si, certo? E é um código mais legível, todo mundo consegue entender e compreender o que o seu código estava desenvolvendo, o que você está fazendo dentro do código, certo? Então aqui nós temos um exercício para vocês fazerem, né?
que vai valer presença para essa aula, né? Que é algo que descreva a diferença entre as métricas estáticas e dinâmicas e apresente exemplos de técnicas de métricas dinâmicas e estáticas, ok? Vou deixar para vocês aí. Então, dentro dessa aula, nós vamos também estudar algumas características com relação à parte de métricas orientada a objeto. As métricas orientadas a objeto, a gente consegue medir, né, dentro desses conjuntos, né, que envolve as partes de conjunto, medir classes, né, de conjuntos de códigos orientados a objeto, no qual a classe ela é uma unidade fundamental de um sistema orientado a objeto. E, portanto, dentro dessas características, a gente consegue tirar medidas e métricas para uma classe individual, e até mesmo para uma hierarquia de classes, e também com relação à parte de colaborações entre outras classes, que serão valiosas quando a gente tiver alguma avaliação, né, de um projeto orientado a objeto. Então, no qual dentro dessas características, cada uma dessas classes, né, da parte que uma classe encapsulada de dados e a sua função que manipula os dados, né, e com que frequência, por exemplo, o pai das subclasses é chamada pelas suas filhas, é algo relacionado também à parte de herança, a quantidade de operações, né, utilizadas por aquela função, por aquela classe em si. E muitas das vezes elas colaboram com outras classes também, né? Para você conseguir fazer esse rastreio, né? Com relação a quantas vezes ela foi utilizada, quantas vezes ela foi. Dá pra gente medir isso, né? Com base utilizando medidas, né? Com relação a números mesmo em si. Então, dentro dessas métricas orientadas a objeto, as métricas mais conhecidas, né, desses pontos envolvem os pesquisadores que é o Schinderberg e o Kremer. Eles propuseram um conjunto mais amplamente conhecidos como métricas de software orientado a objeto, tá? Que dentro delas, elas também são conhecidas como métricas CK, tá? Porque são CK é Metric Suite, né? Que os autores propuseram 6 métricas da parte de projeto baseado em classes para sistemas orientados a objetos. E dentro dessas métricas em si, eles propuseram a parte de profundidade de herança, que é o DEEP, que é o Deep Tree, a parte de número de filhos, que é o Number of Children, que é o NOC, a métrica com relação à parte de acoplamento entre objetos, que é o COB, a falta de coesão de métodos, que é o LOP, que é o Lack of Cohesion of Methods. Outro ponto, outra métrica deles que eles propuseram foi o método ponderado de classes, que é o WMC, e a resposta para a classe, que é o RFC, tá? Que é o Response for Class. Então a gente vai estudar cada uma delas agora mais nesse conceito, tá? Para a gente estar entendendo um pouco mais de como funcionam essas técnicas, essas métricas, né? Então a primeira métrica, né, no qual a gente vai estudar, ela é algo relacionado à parte de profundidade de herança, que a gente chama de DIT, Deep of Inheritance, of Tree, né? Que é alguma métrica que é relacionada à parte de comprimento máximo desde o nó até a sua raiz da árvore. Tá? Porque é tipo uma árvore, tá? De acordo com essa figura que a gente aplica aqui, né, que a gente mostra aqui na parte de Drip Tree, o valor do Drip para a hierarquia da classe é mostrada, por exemplo, aqui nós temos a profundidade máxima dela é 2, né? Então, à medida que tipo, ela começa em 0 e ela vai descendo vários níveis, né? No qual o número de níveis em uma classe herda o método e os atributos da classe Pi, no caso. E quanto maior o seu DIP, mais complexo o projeto e mais difícil de se entender o seu módulo, né? Que dentro dessas características, uma hierarquia de classe mais profunda, né? Ela também leva a maior complexidade do seu projeto. E por um lado positivo, é que grandes valores de DIP elas implicam em muitos métodos que podem ser reutilizados, tá? Isso é muito importante nessa parte de de reusabilidade, né? Isso é muito dentro dessas características que envolve também características que envolve a parte de qualidade, ok? Outra métrica, né, que eles explicam também, né, que é o método CK, envolve ao número de filhos, tá? O número de filhos, né, envolve o número de subclasses diretas que estão indiretamente subordinadas a uma classe na hierarquia de que uma classe são chamadas de suas filhas, né? De acordo com a figura, né, que a gente apresenta aqui, nós temos que essa classe, né, possui dois filhos, né,
que é o 0 e a 1, e essa outra classe aqui, ela possui um único filho, né? E essa aqui não possui nenhum filho, porque ela é a raiz, ok? E aqui também, a mesma coisa, ela não possui filho porque ela é a raiz, certo? Então essa aqui possui dois filhos, porque tem esse filho aqui e esse filho aqui. Então, aqui nós temos quantidade de filhos 2. Então, ela mede a largura da hierarquia com uma classe, né? Então, o número de filhos, número alto, conforme ela vai crescendo, né? O número de filhos, a reutilização aumenta, tá? Mas também, à medida que o número de filhos aumenta, a abstração de representação dessa classe pai, ela pode ser diluída em algumas filhas e não, se não forem membros apropriados, né? Porque ela pode virar uma coisa gigante, né? Pode fazer uma árvore gigante, né, dentro dessa representação, né. Então, conforme o número de filhos cresce, né, a quantidade de testes para você conseguir executar é alta, né. Então, mas também ela indica algo que pode ser muito reutilizável, né. Então, dentro dessas características é necessário para exercitar cada filha no seu contexto operacional, né. No caso, a gente consegue medir isso, né, de acordo com quanto maior a quantidade, a gente vai ter que exigir maior quantidade de teste. E isso também implica, né, questões de qualidade. Beleza? Outro ponto, outra métrica, né, comentada pelo CK, é a métrica relacionada à parte de acoplamento entre objetos, né, que é o CBO. Então, dessa métrica CBO é um método, né, no qual ele pode ser utilizado para determinar um valor para CBO que é relacionado a partir de números de classes chamadas por uma classe. Tá? Que dentro desses pontos, né, o quanto maior acoplada uma classe, mais difícil de se entender e se manter. Né? O qual são os tipos de relacionamento entre essas classes. Né? Que dentro desse número de acoplamento, da parte de listagem de classes, envolve a parte de medida, né, no qual quanto maior a gente vai aumentando, né, o número de classes em si, é algo que envolve a parte de modificações e testes resultantes dessas modificações, né, que envolve ficar um pouco mais complexo. O CBO, em geral, esses valores do CBO, elas são utilizadas para classes que deverão ser mantidas abaixo o mais possível e até mesmo algo relacionado ela é muito constante em diretrizes gerais para se reduzir o acoplamento de softwares convencionais, né? No qual a gente consegue medir a quantidade de atributos, né? Tipo fan-in, fan-out, né? Com relação ao número de vezes que essa classe é chamada também, ok? Que também é essa parte de acoplamento, ok? Mas devemos buscar o mais baixo acoplamento, que é o número, quanto menor esse número aqui, melhor, né? Porque reduz essa questão de complexidade, beleza? Outra métrica, né, dentro dessas características que o CK fala, é a falta de coesão do método, né, que é o que eles dão dentro dessas características, que é a falta de coesão em método, envolve ao número de métodos de uma classe que não compartilha atributos. Então, quanto maior a falta de coesão do método, menos coesos são os seus métodos, né? Porque aqui, por exemplo, aqui dentro desses métodos, que a gente você não tem nenhum, né? Você tem zero. Já nessa parte, o método 1, ele acessa o B sozinho, né? No caso. Né? Aqui então, você tem acesso ao B. Aqui, nesse caso, o A tem dois acessos. Então, no caso, tem isso. Ok? E dentro dessas características, né, no caso, né, dentro desse método de falta de coesão, cada método dentro de uma classe, ela pode ser acessada em um ou mais atributos. E também chamamos de variáveis de instância, tá? Que dentro desse método de falta de coesão, de método, é um número de métodos que acessam um ou mais dos mesmos atributos. Se nenhum desses métodos acessa o mesmo atributo, o LC é zero. Né? No caso aqui, né, nenhum desses atributos acessa o mesmo, né, no caso. Certo? Aqui no caso, nenhum dos três métodos compartilha A e B. Né? No caso, nenhum dos métodos compartilha A e B. Então são três métodos diferentes. Então esse aqui é independente, esse é independente, esse é independente. Esse aqui, todos acessam. Esse aqui acessa B, esse acessa B, esse aqui acessa A e esse aqui acessa A. Então, todos esses métodos estão sendo acessados, certo? Então, fala coesão. Aqui, no caso, dentro desse exemplo, o método somente, ó, nós temos aqui, né,
vou botar aqui, que o LCO dela, né, que é no caso o método, né, para ilustrar, tipo, se ele é diferente de zero, então consegue que uma classe, né, acessa um outro atributo, né. Então aqui no caso, a classe 1 é acessada pelo B, já a classe A acessada pelo 2 e a classe 3 pelo método A, ok? Então, o método 1 acessa somente B, beleza? Nesse ponto. E aqui nenhum dos três métodos compartilha A ou B, beleza? Então esse é um método de falta de coesão. Então no caso o número de métodos, como eu expliquei, né? O número de métodos na classe não compartilham o acesso de atributos. Quanto maior o seu LC, menos coesos são os seus métodos. Então devemos buscar por alta coesão. Princípio da parte de responsabilidade única. Que nós vimos na ISO 25010. Outra métrica é com relação à parte de métrica com relação a métodos ponderados de classe, que é o WMC, tá? O WMC, ele é um método que mede o número de métodos em uma classe ponderada pela complexidade do seu método, no qual cada método de uma classe recebe um peso. E desse peso ele pode ser o lock, né, que é o que a gente viu anteriormente, e quanto maior o WLC, mais alto, mais indica, maior complexidade é, certo? É tipo um somatório, né? Então suponha que você tenha N métodos de complexidade, por exemplo, métrica C1, C2 e Cn, elas são definidas como uma classe C, por exemplo. E dentro dessas métricas, nós temos a métrica que especifica a complexidade escolhida. Por exemplo, a parte de complexidade sincromática, por exemplo, a gente utiliza lá. A gente deverá ser normalizada, tipo, que dessa maneira que a complexidade nominal para cada método assuma um valor 1. Né? Então, por exemplo, a gente pega aqui o WC, aqui, vamos colocar uma nota aqui. E dentro dessas características, nós temos que, por exemplo, a gente coloca aqui que o WMC dela vai se receber igual o que? Vai ser o somatório de C na posição I, né? De CI, né? Porque nós temos vários métodos, né? N métodos de complexidade e uma classe C, né? E dentro dessas classes, né, a gente vai utilizar tipo um somatório, né? Com relação ao peso, né? Dentro dessas características. Para cada I, de I, começando em 1 e indo até N. Então, o número de métodos e a complexidade, eles são indicadores razoáveis do trabalho necessário para a gente conseguir implementar e testar uma classe. Então, além disso, né, dentro desses pontos, quanto maior for o número de métodos, mais complexa será a árvore de herança, no qual envolve todas as subclasses herdadas pelo método pai. E, por fim, né, dentro dessas características, a gente vai conforme o número de métodos cresce, de uma determinada classe, ela tende a se tornar cada vez mais específica para a aplicação e limitando assim a sua potencial reutilização. Então, tipo, ela vai ficando mais complexa, né? Então, por todas essas razões, o WMC ele deverá ser mantido como o mais baixo possível, né? Então, o peso dela seria o mais baixo. Então, tipo, embora que ela pudesse ser relativamente fácil de descrever como uma contagem de números de método de classe, o problema dela é que ela na realidade, ele é mais complexa do que se parece, né? Porque você deverá descrever ou desenvolver uma abordagem mais consistente com relação à parte de contagem, né? Porque quanto maior for a sua árvore, mais complexa é o seu sistema, né? Mais complexos, né, são os pesos para chamada, né, da quantidade de métodos de uma classe, né? Então, dentro desses pontos, né, envolve que tipo, quanto mais alto esse peso, né, mais complexo é o seu código, beleza? Outro ponto, né, dentro das métricas desenvolvidas pelas métricas CK, tem a parte de respostas de classe, que a gente chama de CRC, tá? E dentro desse método CRC, ele é um conjunto de respostas de uma classe, que é um conjunto de métodos que podem potencialmente ser executados em resposta a uma mensagem recebida por um objeto de uma classe. Que dentro do método RFC, ele é um número de métodos de um conjunto de respostas. Então, conforme esse número de métodos aumenta, o trabalho necessário para a gente testar também aumenta, porque ele é uma sequência de testes, né, no qual ele vai crescendo. Então, dentro desse método, tipo, quanto a gente consegue também a parte de medida, né, quanto maior é a medida em que
a RFC aumenta, a complexidade geral do seu projeto de classes aumenta também. Então, esse método, né, como a gente descreve aqui, esse método pode ser potencialmente invocado em resposta de uma mensagem objeto, e conta o número de métodos de uma classe, que é o número de métodos chamado pelo outro método de outra classe, né, que no caso, quanto maior o valor, significa mais complexidade da classe. Ok? Então aqui nós temos, né, um exemplo, né, dessa classe do CFC, quantidade de respostas, né, no caso, nós temos que esses métodos, no caso aqui o CFC desse código é 4. Já para esse outro código, né, o CFC é 3, né, na parte de complexidade. Ok? Por quê? Nesse código, né, nós temos percebido que deixa eu marcar aqui. Nesse caso, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, né? Ela vai chamar e vai retornar 4 métodos. Então aqui, né, nesse caso, são 3 métodos, né? No caso, vou chamar 1, 2, 3, certo? Aí, né? Nessa classe, né, nós vamos vai acessar esses atributos, ok? Que é o conjunto de métodos que potencializam para ser executado de acordo com a resposta recebida de um objeto, certo? Então, aqui é o que vão ser contabilizados. Certo? Então, a aula de hoje é basicamente isso, pessoal.